Por que os Estados Unidos e a Índia não são aliados mais próximos? Sim, acho que muitos americanos têm essa dúvida. Muitos dos meus amigos também me perguntaram sobre isso. Parece que seria uma parceria natural. E eu acho que há muitos elementos que realmente combinam naturalmente. Mas, como em qualquer outra parte da política indiana, você precisa voltar na história. Acho que o primeiro ponto de discórdia é em torno da era da independência. E naquela época, muitos dos fundadores indianos basicamente acreditavam que, olha, capitalismo é igual a colonialismo. Isso significava, ok, o que faremos então? E acabou sendo o socialismo que eles começaram a se aproximar, especialmente o socialismo fabiano. E o primeiro-ministro da Índia, Nehru, gostava muito dessa ideia. Desde o início, Índia e América tiveram um certo choque de ideias econômicas. Naquela época, comunismo, marxismo e afins eram muito importantes. Era uma fissura ideológica. Muitos intelectuais e lutadores pela liberdade da Índia não concordavam com a América naquela época. Havia alguns como Ambedkar, Rajaji e Patel. Alguns desses tinham uma inclinação mais capitalista, mas eles realmente não chegaram ao círculo interno do poder conforme o tempo foi passando. Eram muito mais pessoas socialistas e eventualmente marxistas que se tornaram muito mais poderosas dentro do establishment indiano e do governo indiano. Acho que esse é o nível básico de perguntar o que está acontecendo aqui. Mas o verdadeiro divisor, eu acho, ou o verdadeiro ponto de ruptura seria em 1971. Nesse período, o Paquistão era dividido em ocidental, o atual, e oriental, que hoje é Bangladesh. Então havia uma rivalidade étnica ali. O Paquistão ocidental tinha etnia diferente do oriental, formado principalmente por bengalis. E também o povo bengali, ou essas pessoas do Paquistão oriental, né, tinham uma porcentagem alta de hindus que viviam lá. Além disso, a cultura deles se assemelhava mais à hindu na época. O Paquistão ocidental iniciou uma campanha de islamização pouco antes e desde a independência. No Paquistão oriental, há mais traços culturais parecidos com os da Índia, especialmente na parte ocidental de Bengala. Era muito indistinguível em vários aspectos. Então, com isso, acho que há uma justificativa étnica e, tipo, você sabe, é um casus belli religioso, por assim dizer. O exército do Paquistão Ocidental entrou no Paquistão Oriental e iniciou ações militares. Acredito que o principal motivo do envolvimento deles foi uma grande crise de refugiados, com muitos bengalis hindus do Paquistão Oriental entrando em massa na Índia, agravando os problemas econômicos indianos. Então, nesse momento, você pode ver que o governo indiano decidiu se envolver. Foi um assunto relativamente fácil no geral. Acho que a guerra em si aconteceu bem rápido. A Índia venceu, o Paquistão Oriental virou Bangladesh. O governo indiano, especialmente Indira Gandhi, que era a primeira-ministra na época, e apenas o pessoal militar indiano. Alguns membros do governo indiano queriam ir direto ao ponto. Então eles viram que derrotaram facilmente o exército paquistanês porque ele estava muito espalhado. Sabe, a milhares de quilômetros entre o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, eles tinham um monte de pessoas como prisioneiros de guerra, acho que cerca de 90 mil. Então eles estavam em uma posição favorável e decidiram, ei, vamos acabar com a Caxemira, ocupada pelo Paquistão. Vamos entrar ainda mais fundo no próprio Paquistão, vamos ver se conseguimos capturar Lahore. Vamos ver até onde a gente realmente pode, sabe, levar esse conflito e talvez resolver esse problema, barras. Entre 1950 e 2000, os Estados Unidos da América enviaram cerca de 25 bilhões de dólares em ajuda para a Índia, tanto quanto ou mais do que qualquer outra entidade. Então isso é mais uma... voltando à forma simplificada do pensamento americano, é tipo, bem, nós demos dinheiro para eles, porque eles não estariam alinhados com a gente? Mas quando você corta pela raiz e limita um dos maiores objetivos geopolíticos deles, essas coisas pelo menos se anulam, se não causam. Acho que depois da queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no início dos anos 90, em 1991, a Índia adotou o capitalismo. Ela meio que foi forçada a fazer uma liberalização econômica pelo Fundo Monetário Internacional, então ficou muito mais capitalista. Se abriu. E eu sei que os Estados Unidos colocaram algumas sanções na Índia quando eles fizeram testes nucleares, mas Bill Clinton rapidamente colocou o seu toque pessoal e meio que consertou alguns laços. Pelo menos ele começou a arrumar, podemos dizer. Bush, Obama e Trump
Os três, eu diria, os laços foram melhorando sucessivamente e de forma bastante constante. Houve um acordo nuclear com Bush e Obama. No geral, ele manteve boas relações com a Índia. Quando o Modi chegou, acho que ele escreveu um artigo de opinião para a Time sobre ele, o que parece loucura agora. Quando Trump chegou, ele e Modi se deram muito bem por algum motivo. Acho que é aí que essas relações naturais surgem. Índia e América são ambos muito diversos. Eles são pluralistas, eles são tolerantes, eles são seculares, eles são, você sabe, democracias. É uma combinação natural, é a democracia mais antiga e a maior do mundo. Tudo isso entra em jogo, muitos da diáspora vieram, muitas relações. Na parte 2 você vê muitos lados positivos. E eu acho que muito comércio também, muita troca de tecnologia, acordos de defesa, energia. Eu acho que tudo de positivo que poderia ter acontecido, quero dizer, muita coisa realmente aconteceu. A terceira parte, porém, é a mais polêmica e recente. Acho que quando o Biden chegou, não o culpo pessoalmente por isso. Acredito que ele teria mantido o sentimento bipartidário geral, sabe? Acho que ele pessoalmente provavelmente era inclinado a isso. Mas sabemos que a administração tinha várias arestas, sabe? E muita coisa acontecendo nos bastidores. Do ponto de vista indiano, o que eles veem é que quando o Biden apareceu pela primeira vez, sabe, no cenário, foi muito bom para eles. Mas antes disso, acho que Modi pode ter cometido um pequeno erro. Ele fez campanha com Donald Trump no Texas, se não me engano. Então eles fizeram um evento conjunto com a diáspora. Sabe, isso foi no meio da eleição. Acho que foi em 2020. 2020. E eles fizeram, não sei se dá para chamar de evento de campanha, mas sinceramente foi um evento de campanha. Acredito que isso irritou bastante o establishment democrata. Definitivamente foi um cálculo arriscado que não funcionou. Mas isso foi algo grande, sabe? Acho que isso pode ter envenenado um pouco o ambiente. Mas mesmo assim, acredito que quando Biden assumiu o poder, ainda havia muitas pessoas que, sabe, geralmente viam que os negócios continuariam como de costume. Talvez algumas coisas mudassem, mas tanto faz. Então, olhando, acho que para a Índia, no contexto dessa rivalidade crescente entre Estados Unidos da América e China, sabe, existem potenciais pontos de conflito militar, há guerras econômicas e comerciais. Como eles veem essa dinâmica? A visão simplista e reducionista aparece sempre que há uma cúpula do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com manchetes dizendo que conspiram para derrubar o Ocidente e que os Estados Unidos da América estão em apuros. E eu vejo isso e, tipo, meu entendimento superficial é que, sabe, são a China e a Índia que tiveram disputas de fronteira que realmente ficaram violentas, certo? Não tenho tanta certeza se eles são grandes amigos, mas pode explicar como a Índia enxerga a rivalidade entre Estados Unidos da América e China? Acho que nessa era da parte 2, especialmente nas eras Obama e Trump, a Índia estava totalmente alinhada aos Estados Unidos. Eu acho que houve um período em que tentaram uma reaproximação com Xi Jinping. Acho que Xi foi convidado para a Índia, ele e Modi fizeram algumas sessões de fotos, eles trocaram algumas ideias. Xi visitou alguns templos. Então parecia que, olha, poderia haver algum potencial, mas acho que logo depois houve algumas disputas comerciais. Acho que o TikTok foi banido. Na mesma época, ocorreram disputas no Himalaia, com mortes de soldados indianos e chineses. Isso é um novo nível de conflito. Há dois verdadeiros, eu acho, novamente, dois pontos de ruptura que vemos aqui, que realmente fizeram a Índia esfriar sua relação com a China e começar a buscar um equilíbrio em relação a ela agora e tentar fazer uma reconfiguração dos laços. Um é o Lok Sabha indiano, que são as eleições parlamentares. É assim que o primeiro-ministro Modi é eleito, parecido com uma eleição presidencial lá. Então o BJP venceu e a maioria das pessoas esperava que o BJP vencesse, mas esperavam que fosse com uma margem de vitória muito maior. E há várias maneiras de analisar por que isso não aconteceu. Algumas delas são econômicas. Algumas estão ligadas à cultura, principalmente à casta ou região. Mas uma coisa da qual os indianos começaram a ficar realmente cautelosos é que recentemente, eu acho que na campanha, a batalha era basicamente entre a ideia de uma Índia centralizada e uma Índia descentralizada. E uma Índia descentralizada significa que, olha, coisas como casta são mais importantes. Coisas como regionalismo são mais importantes.
Muitas dessas coisas ameaçam a ideia de uma Índia unida. A ideia centralizadora da Índia é um ponto-chave do regime de Modi, acho que é isso que ele busca. Esse é um dos objetivos dele, centralizar a Índia. Então, o que você começou a ver isso logo após a eleição, com a contagem dos votos. O que o BJP começou a fazer foi, primeiro, através de pessoas de nível mais baixo, geralmente, sabe, celebridades menores do Twitter e funcionários de escalão inferior, eles começaram a culpar os Estados Unidos da América por interferência nas eleições. E uma das coisas pelas quais eles os culpavam eram esses vídeos de inteligência artificial que começaram a ser divulgados e que inflamavam as tensões em torno de castas, de regionalismo. E eles também ligavam isso a coisas que os membros da oposição diziam. E esses membros da oposição muitas vezes faziam viagens aos Estados Unidos e depois voltavam e começavam a repetir coisas semelhantes às que você vê na Academia Americana ou no New York Times e coisas assim. As pessoas começaram a perceber a ligação. Sei que parece teoria da conspiração, mas é nisso que muitos acreditam. E eu acho que isso faz sentido, e eu posso falar mais sobre isso depois. Mas enfim, eles começaram a acusar o governo americano não por canais superoficiais, mas começaram a aumentar o tom. Essas pessoas interferiram, isso é interferência eleitoral, X e Z. Quando o Trump foi eleito, na verdade bem antes do Trump, tem a segunda coisa, tipo um golpe duplo. Em Bangladesh, a primeira-ministra Sheikh Hasina governou por quase 2 décadas ou por muito tempo. Ela era um pouco autocrática. Apesar das eleições, tomava atitudes autoritárias, o que irritou muitos bengaleses. Há um elemento orgânico na mudança de regime ou revolução em Bangladesh. No entanto, o governo indiano via a situação e acreditava que isso ocorria principalmente por ajuda ou interferência americana. O cara que virou primeiro-ministro interino, acho que se chama Mohamed Yunus. Ele tem conexões com, você sabe, a iniciativa Global Clinton. Ele tinha fotos com o Biden que não pegaram bem, parecem próximos. Eles estão animados com o Trump, mas ficaram abalados com o que aconteceu recentemente. E eles querem se precaver em relação à China. Até hoje, creio que o ministro das Relações Exteriores da China e o secretário da Índia se reuniram. E sim, eles estão tentando, acho que, descongelar muitos laços ou consertar relações. E acho que a última coisa que vou dizer sobre isso é que muitos indianos, por causa dos confrontos no Himalaia, têm animosidade em relação à China, assim como por guerras anteriores. Mas eu acho que especialmente isso, os confrontos no Himalaia e soldados realmente morrendo e existindo esse tipo de conflito, faz com que eles tenham animosidade em relação à China. Eles estão começando a olhar para a China e pensar: ei, talvez devêssemos começar a nos inspirar neles em vez dos Estados Unidos. Dito isso, acredito que os indianos ainda veem os Estados Unidos de forma muito positiva. Se os Estados Unidos convidarem os indianos para virem, a maioria vai aceitar. Então, é algo muito complexo que está ficando ainda mais complicado. Acho que agora é como se tivesse um pé de cada lado, mais voltado aos Estados Unidos. Mas há um certo degelo com a China também.